Salve, salve família, um grande abraço para todos vocês. Nesse sabadão iremos trazer aqui as notícias do Vasco sempre em primeira mão aqui para você, torcedor vascaíno e torcedora vascaína. Inscritos aqui do canal Giro Vascaíno, hoje dentro desse vídeo nós iremos falar bastante sobre a questão das possíveis movimentações de transferências e mercadão da bola. Inclusive falando um pouco aí sobre algumas especulações aí que vem colocando aí as páginas de Vasco e tudo mais, e a gente vai dar alguns pitacos aí em relação a isso. Como a temporada acabou e não tem futebol, a gente tem que comentar sobre possíveis negociações e possíveis contratações, reforços para o Vasco na próxima temporada. Então deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações também para você receber aqui as notificações de live, vídeo, seja lá o que for. E também deixe aqui o seu comentário. Vamos lá, galera. O Vasco terminou a temporada como finalista da Copa do Brasil, foi vice, um campeonato que poderia muito ter coroado sido campeão da Copa do Brasil, e isso não aconteceu por alguns motivos que a gente vinha falando durante a temporada, talvez a não montagem de um elenco competitivo, talvez alguns jogadores ali muito caros que pouco produziam, mas mesmo assim, em trancos e barrancos, o Vasco continuou e chegou na final. Chegou na final, perdeu, fez até um bom jogo contra o Corinthians no primeiro jogo, mas no segundo jogo realmente não conseguiu performar, perdeu para um time com 4 volantes. A temporada acabou e a gente falou no último vídeo sobre as saídas, inclusive comentando aí sobre relação ao zagueiro Carlos Cuesta, que o Vasco tem sim um interesse em comprá-lo em definitivo. Inclusive já entrou em contato com o Galatasaray da Turquia para falar que vai efetuar a compra do zagueiro. O zagueiro que se destacou aí durante a temporada, entre as possibilidades e as opções que o Vasco tinha, foi a melhor contratação para o setor defensivo. Então o Vasco irá desembolsar aí aproximadamente 37 milhões de reais por esse jogador. E aí a gente falou sobre a questão das saídas. Jean Davi, que já teve seu contrato rescindido, tem relação ao Puma, que vai renovar por mais 2 anos, tem a situação de outros jogadores aí muito contestados pela torcida, como por exemplo o Matheus França, e aí esse jogador vai continuar para a próxima temporada, até porque tem um vínculo de empréstimo até o meio do ano que vem. Mas agora a gente tem que falar em chegadas. Por que chegadas? Porque o elenco do Vasco é muito fraco. O Vasco precisa ter um elenco para a próxima temporada, principalmente pensando no calendário como vai ser o ano que vem. Vai ser início de estadual com as 3 primeiras rodadas, um time sub-20 mesclado com talvez alguns jogadores que possam aí voltar de empréstimo, como o Maxime Domingues, o Sforza, entre outros. Depois da 4ª rodada será time principal. E ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então o Vasco não tem elenco para todas essas competições. E aí que agora será testado realmente o trabalho do português Edmar Lopes, aonde que ele terá que montar um elenco muito competitivo. Eu acho que o Vasco já perdeu algumas possibilidades no mercado, como por exemplo o zagueiro Gemes, que teve um grande destaque no Mirassol, o Fluminense contratou. Tem a questão aí de um lateral esquerdo que estava lá no Al Hilal, que saiu, o Renan Lodge, também seria uma outra possibilidade. Se especula-se o nome do Fabinho. Vamos lá, galera, vamos falar sobre a questão dos nomes aí especulados pelas páginas de Vasco e tudo mais. Fabinho ganha 13 milhões de reais por mês no Al Ittihad da Arábia Saudita. Inclusive teve um influenciador aí chamado Mário Coelho que falou que o Al Ittihad é dos Emirados Árabes. O cara sabe muito bem de futebol. Então, para quem não sabe, o Al Ittihad é da Saudi Pro League, Arábia Saudita, a mesma equipe do Benzema,
que foi campeão na temporada passada do Arabão, que é transmitido aí tanto na Band, na Sport TV e no canal Gold. 13 milhões de reais. Até para o Flamengo é algo impossível disso acontecer, porque é um jogador caro. É um jogador que já tem um declínio técnico. É lógico que é um cara de nome, já passou pelo Liverpool, já passou por grandes equipes da Europa, seleção brasileira, mas hoje está num nível bem abaixo. Até porque a partir do momento que ele preferiu sair do Liverpool e ir para a Arábia Saudita, é porque ele pensou na grana e não num projeto esportivo, por mais que tenha sido campeão na temporada passada. Então, o Fabinho é um dos caras que vem sendo colocado aí nas páginas de Vasco como uma possível contratação, mas é um cara muito caro. Eu acho que pela situação que o Vasco tem financeiramente, acho muito difícil. Vamos falar sobre a questão de um zagueiro chileno, Alan Saldívia, que está no Colo-Colo. É uma aposta, é uma promessa, é um jogador aí que teve pouca minutagem, teve eu acho que mais de 20 jogos no Colo-Colo. Colo-Colo já não é mais aquela grande equipe no cenário chileno, então é uma aposta. Como se fosse um Capasso da vida, como outros zagueiros aí que o Vasco fez. Dependendo dos valores, vale até a pena você contratar esse jogador para composição de elenco. Mas se for para pagar muito caro, é preferível você apostar talvez no mercado brasileiro. Como eu citei o James aí, que foi um destaque do Mirassol e o Fluminense foi lá e contratou. Vamos falar sobre o volante Pierre, que também foi sondado aí nas páginas de Vasco. Um volante que estava no Volta Redonda, que ninguém observou, e o Fortaleza foi lá, observou, e nessa reta final do Campeonato Brasileiro fez muito bem o jogo. Inclusive ajudou bastante o Fortaleza, mas infelizmente o Fortaleza não conseguiu segurar na primeira divisão e foi para a segunda. É um volante canhoto, bom de desarme, fisicamente muito bem. Talvez é um volante que o Vasco precisa. E ao mesmo tempo é jovem. Se ele jogar bem, pode ter uma questão de venda futura. É um ativo que seria importante o Vasco desempenhar. A questão é saber se realmente o Vasco vai formalizar uma proposta ou não sobre esse jogador. Vamos falar também sobre a questão aí que muita gente coloca: Coutinho, fica ou não fica? Eu vou dar uma opinião e depois vou trazer uma informação. A minha opinião, eu não ficaria com Coutinho. Coutinho pode ter sido ídolo, pode ter sido revelado no Vasco, pode ter feito várias coisas. O futebol hoje se torna muito fisicamente. O Coutinho já não consegue mais fazer isso fisicamente. Então não dá para você ter um cara que ganha um salário muito alto que não produz nada dentro de campo. É só a gente ver os jogos que o Coutinho fez. O Coutinho oscila muito. É lógico, entretanto, todavia, que eu tenho que colocar sempre aqui um contraponto, o entorno do Coutinho também não ajuda. Talvez se o Coutinho estivesse no Flamengo, estivesse no Palmeiras, estivesse até no próprio Corinthians que venceu o Vasco, talvez o Coutinho jogaria melhor, renderia melhor. Mas é aquilo, como o entorno não é um time galáctico, não é um time de bons jogadores, então ele acaba não conseguindo sobressair porque ele nunca foi protagonista em todas as equipes. Ele sempre foi uma peça-chave importante, uma engrenagem da equipe na época. Até quando ele jogava no melhor fase dele no Liverpool, ele não era protagonista daquele time. Aquele time tinha vários protagonistas, entendeu? Ele poderia ser um deles, mas não o principal. Até porque tinham outros jogadores como Mané, Suárez em boa fase, Mohamed Salah, Gerrard no meio de campo. Então era uma equipe fora do comum do Liverpool. Vamos falar também sobre a questão da informação. O Coutinho não pretende ir para outro clube. Se por acaso ele for renovar com o Vasco, ele irá renovar mais um período e depois desse período talvez pensar numa aposentadoria. Caso o Vasco não renove com ele até o meio do ano que vem, que eu acho isso difícil,
É bem capaz do Vasco renovar com mais 6 meses até o final de 2026. E eu acho que o Coutinho deveria colocar na cabeça, na balança, que ele já vivenciou tudo de futebol. Ele já ganhou o que tinha que ganhar. Ele já jogou nas melhores ligas do futebol internacional. Então eu não vejo necessidade do Coutinho continuar a jogar futebol. Eu acho que ele pode muito aproveitar a família dele, os 3 filhos que ele tem, aproveitar que eles são pré-adolescentes, entendeu? Para poder vivenciar. Sabe muito bem que quando um cara é um jogador de futebol, ele acaba perdendo coisas da sua família, dos seus filhos, por conta da sua profissão. Então, um conselho que eu tivesse dar para o Coutinho, eu acho que o Coutinho deveria usar esse período de 2026 para reavaliar a sua carreira. Talvez até no final dela pensando em se aposentar. Porque eu acho o legado que ele já aplicou para o futebol, eu acho que foi um legado muito interessante. Então, assim, o Vasco tem que buscar nomes, o Vasco tem que trazer jogadores, como havia também se especulado, um atacante aí do Monterrey, Rojas. Então, é aquilo. O Vasco vai viver de especulação. A gente não tem muita informação do próprio Vasco porque não vaza absolutamente nada. A única coisa que foi colocada aí em páginas de Vasco é que o Vasco está bem alinhado em relação a um volante para parar o aeroporto em nível exterior. Se especula-se Douglas Luiz, se especula-se Fabinho, mas aí a gente tem que ver o que vai acontecer na prática. O que vai vir para jogar no Vasco. Porque não adianta se especular Douglas Luiz, Messi, Cristiano Ronaldo e vem aí um Jean Davi, um Maxime Domingues, um Maurício Lemos da vida, jogadores que estão vindo aí para o Vasco. Então, esse é o nosso vídeo nesse sabadão. Conto com a sua presença para deixar o joinha, hype esse vídeo, tem uma opção aí do lado dos comentários de hypar o vídeo, ajuda e muito para que ele seja alcançado para mais e mais pessoas. Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino de notificações também e dá aquela ajuda ao nosso amigo aqui vascaíno. Um grande abraço a todos. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Saudações vascaínas, um abraço a todos vocês e um ótimo sábado para todos.